sou a Lanai, nós somos acadêmicas de secretariado executivo. Este é o podcast Vozes Feministas contra a Violência de Gênero. Nesse episódio, vamos conversar sobre como as mulheres constroem caminhos de resistência e apoio mútuo e enfrentamento da violência em seu dia a dia. Esse podcast faz parte das ações do Centro de Educação em Direitos Humanos e do Núcleo de Educação em Relações de Gênero da Unespar, campus Apucarana, em parceria com o curso de secretariado executivo. A produção integra a programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma iniciativa que mobiliza a comunidade acadêmica para ampliar o diálogo, reconhecer violências e fortalecer práticas de cuidado e luta por direitos. Para aprofundar nossa reflexão sobre a luta pelos direitos das mulheres, convidamos a professora Maria Inês, coordenadora do SED local, vice-coordenadora do NERG e líder do grupo de pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas. Professora, agradecemos sua presença e começamos pedindo para que nos conte um pouco sobre sua trajetória. Quais experiências foram decisivas para consolidar o seu compromisso com a defesa do direito das mulheres? Ana e Lanai. No meu caso, a decisão tem origem na minha história de vida. Eu venho de uma família de pessoas empobrecidas, com pai e mãe, trabalhador e trabalhadora rural, convivência dessa desigualdade de gênero viva na vida da minha mãe, que trabalhava a semana toda na lavoura e nos finais de semana tinha que deixar as tarefas domésticas organizadas para a semana seguinte, enquanto meu pai podia sair para jogar truco, entre outras atividades de lazer. Quando nascia uma menina na vizinhança, lembro que minha mãe dizia: mais uma para sofrer. Eu sou a 10ª filha. No total, minha mãe pariu 11 vezes. E quando idosa, contava pra gente que meu pai nunca a viu nua, que nunca teve um orgasmo. A relação acontecia no escuro, somente erguendo a roupa para satisfazê-lo. Mas como isso poderia acontecer se meu pai era um homem bom? Fui compreendendo que minha mãe e meu pai foram vítimas da construção sociocultural do patriarcado, que tem raízes solidificadas no androcentrismo, que tem o homem no centro, e no machismo, que atravessa as mulheres no processo histórico. Obrigada, professora. A sua trajetória revela o quanto a experiência individual se articula com processos coletivos de luta. E justamente pensando nesse diálogo entre vivências pessoais e ação política, gostaríamos de aprofundar um pouco mais esse percurso. Durante seus anos de militância, houve histórias de resistência ou enfrentamento que as transformaram enquanto pesquisadora e agente pública? Sim, logo que eu entrei para o curso de Serviço Social na Universidade Estadual de Londrina, em 1993, me envolvi com o movimento estudantil e fui presidente do centro acadêmico. Nosso primeiro enfrentamento foi contribuir com a exoneração de um professor que tinha cometido assédio sexual contra uma aluna na universidade. Nessa trajetória no movimento estudantil, participei de encontros de estudantes por várias regiões do país e me aproximei da União Nacional dos Estudantes. Foi nesse contexto que conheci jovens do gênero feminino e masculino, com engajamento político comprometido com a sociedade mais justa e igualitária. Mas conheci também vários jovens esquerdopatas, podemos chamar assim, machistas e misóginos, que não tinham respeito pelas mulheres que participavam do movimento. Mas não foi na universidade que eu tive o contato com o feminismo e os estudos de gênero. Foi no mestrado em Ciências da Religião que cursei na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, em 1999. Muito do que eu sei, eu aprendi com uma professora muito querida, a professora Maria José Rosado Nunes, a Zeca, que faz parte do movimento Católicas pelo Direito de Decidir e é professora da PUC São Paulo também. Ela foi banca dos meus processos de mestrado e doutorado, e foi no doutorado de 2012 a 2015, no programa de pós-graduação em Serviço Social na PUC São Paulo, que aprofundei os estudos de gênero e desenvolvi minha tese sobre divisão sexual do trabalho. Também foi nesse período que iniciei os estudos sobre racismo e sobre a divisão racial do trabalho. Fui orientada pela querida professora Maria Lúcia Martinelli, que é uma referência como defensora dos direitos humanos. No entanto, foi somente após meu ingresso como docente no mestrado, em 2023, que de fato aprofundei os estudos sobre as questões raciais. Atualmente pesquiso interseccionalidade de classe, gênero e raça, incluindo outros marcadores sociais da diferença. Eu tenho 5 orientandas no mestrado, 3 delas são negras e pesquisam questões relacionadas à classe, gênero e raça.
Essas experiências de resistência, que atravessam diferentes momentos da sua caminhada, também se refletem na produção acadêmica que a senhora desenvolve. Por isso, queremos agora voltar o olhar para o seu trabalho de pesquisa e para a construção do grupo que a senhora coordena. Como surgiu o grupo Gênero, Trabalho e Políticas Públicas e quais objetivos orientam as pesquisas desenvolvidas ao longo desses anos? Logo que eu entrei como docente no curso de Serviço Social, no campus da Unespar em Paranavaí, em 2008, comecei a disseminar as discussões sobre gênero e desigualdade de gênero. Em articulação com o Escritório Regional da Família e Desenvolvimento Social, com a 14ª Regional da Saúde, com a Secretaria de Assistência Social do município de Paranavaí, iniciamos um movimento chamado Movimento de Política para as Mulheres da região de Paranavaí. Fizemos vários encontros de formação de 2010 a 2014, quando eu tive a iniciativa de organizar o grupo de pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas, que foi certificado pela Unespar, e temos também a certificação do CNPq. Importante ressaltar que algumas pessoas foram chave para esse credenciamento. Uma delas é um professor da Unespar chamado Carlos Molena, do campus Paranavaí, que atualmente é o vice-reitor. Ele quem deu todas as coordenadas necessárias para a gente criar esse grupo. Importante destacar também que as professoras Thaís Gaspar Mendes da Silva, atual pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Isabela Campoy, que coordena o Centro de Educação em Direitos Humanos em Paranavaí e é vice do grupo de pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas, estão conosco desde a composição do grupo em 2014. Outra pessoa é o professor Givaldo Alves da Silva, que é docente do campus Apucarana. Quanto aos objetivos, o grupo de pesquisa Gênero, Trabalho e Políticas Públicas, certificado pelo CNPq, como eu já disse, visa produzir pesquisas e disseminar conhecimento que envolvam as temáticas relacionadas às questões de gênero, na sua transversalidade com as políticas públicas e o trabalho. O grupo conta com professores, professoras, estudantes das áreas Ciências Humanas, História, Ciências da Saúde e Psicologia, Ciências Sociais, Sociologia e Ciências Sociais Aplicadas, Administração, Direito e Serviço Social. Busca realizar pesquisas, eventos e outras atividades que sejam de interesse acadêmico, mas também da comunidade em geral, fomentando a intrínseca unidade entre teoria e prática. Nós temos 2 linhas de pesquisa: trabalho e divisão sexual do trabalho, relações de gênero, história, violência e políticas públicas. É muito significativo perceber como o grupo se estrutura e quais agendas mobiliza. E nesse processo, um elemento central é a formação de novas gerações comprometidas com a justiça social e com a equidade de gênero. Para concluir nossa conversa, gostaríamos de projetar esse olhar para o futuro e pensar sobre o que sustenta e inspira a continuidade dessa luta. Hoje, o que significa cultivar uma esperança feminista e como a senhora percebe essa força nas mulheres e jovens que se aproximam das nações e projetos que coordena? Olha, eu sou uma mulher 60 a mais, mas a cada dia esse esperançar feminista se renova em mim, porque feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente. Existem amplas frentes ligadas ao feminismo, vários movimentos, mas, no geral, as jovens que chegam na universidade têm concepções construídas no selo dessa sociedade que é capitalista, patriarcal, racista, normativa e heteronormativa. Então, eu penso que é necessário ser incansável na militância e na construção de um projeto de sociedade que seja contrário a esse padrão conservador, que eu considero colonizador e limitador do protagonismo das mulheres na sociedade. Eu, por exemplo, tenho alunas de iniciação científica na graduação e no ensino médio que estudam interseccionalidade e racialidade por meio de autoras negras. Penso que a literatura negra é imprescindível nesse processo de descolonização das consciências. Professora Maria Inês, muito obrigada pela nossa conversa. Ouvir as suas experiências e reflexões nos ajuda a entender melhor como a luta pelos direitos das mulheres se constrói todos os dias, dentro e fora da universidade.
Agora, seguimos nosso episódio conversando com a professora Cláudia Lopes Pontara, que atua na Unespar, campus de Apucarana, e coordena o Núcleo de Educação em Relações de Gênero local. A professora Cláudia tem desenvolvido projetos importantes de sensibilização, formação e mobilização estudantil no enfrentamento às violências de gênero. Professora Cláudia, é um prazer tê-la aqui com a gente. Gostaríamos de começar perguntando sobre o caminho que levou a senhora a se dedicar a essas pautas e a construir ações tão significativas dentro da universidade. Olá, meninas. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de poder dialogar sobre um tema que eu considero central para a vida universitária e para a formação cidadã. A minha aproximação com as pautas de gênero e direitos humanos é resultado de um percurso que combina a minha trajetória acadêmica, os anos de trabalho com estudantes e de projetos educativos, sobretudo minhas experiências pessoais que atravessaram de maneira muito significativa a minha vida. Ao longo da vida eu presenciei situações, escutei histórias, enfrentei dilemas pessoais que me fizeram compreender de forma concreta o quanto as desigualdades de gênero moldam oportunidades, silenciamentos e trajetórias. Foi essa consciência construída no estudo, na prática e também na vivência que me impulsionou a transformar inquietações em ação, a buscar dentro da universidade caminhos que possam promover reflexão, acolhimento e mudança real. Desde o início da minha carreira, compreendi que a escola, lá na educação básica, quando eu comecei, que foi onde eu tive início do meu trabalho, assim como agora na universidade, esses ambientes eles não podem se limitar a transmitir conteúdos apenas. Eles devem ser espaços de formação crítica, de acolhimento, de enfrentamento às desigualdades que atravessam a sociedade. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que muitas das violências que nós discutimos, sejam elas simbólicas, psicológicas, estruturais, elas também atravessam o cotidiano dos nossos estudantes, das nossas estudantes. E agora, estando na universidade, toda essa história de vida e de estudo, me mobilizou a atuar de um modo mais sistemático, criando projetos com vistas a sensibilizar, produzir conhecimento, diálogo e transformação. Dentre esses projetos, eu posso citar o que estamos desenvolvendo neste ano, como o Clube de Leitura Leia Mulheres, a criação do coletivo de mulheres da Unespar Campus Apucarana, o programa de extensão Direitos das Mulheres e Empoderamento Feminino, Caminho da Igualdade. Enfim, eu acho que o caminho que me trouxe até aqui é, sobretudo, o entendimento de que combater as violências de gênero é uma responsabilidade coletiva da sociedade como um todo e que cada ação, por menor que pareça, contribui para fortalecer uma cultura de respeito, de equidade, de direitos. E no nosso caso específico, eu entendo que a universidade não pode se eximir desse debate. Como uma instituição que forma pessoas, ela tem o dever ético e público de promover reflexão crítica, acolhimento, práticas que ajudem a transformar realidades. Assumir essa agenda é, portanto, parte essencial do compromisso social da educação superior e de nós, professores e professoras. Obrigada, professora. É muito interessante perceber como esse caminho se construiu ao longo da sua história. E falando sobre essa atuação dentro da universidade, queremos agora aprofundar o papel do núcleo que você coordena e integra. Você coordena o Núcleo de Educação em Relações de Gênero local e integra ações do Centro de Educação em Direitos Humanos. O que considera central no trabalho desses núcleos para promover mudanças reais no cotidiano da comunidade acadêmica? Bom, Lanai, eu diria que o ponto central do trabalho do NERG, assim como o do NERA, que é o outro núcleo do SED, e do NESP, os três compondo o SED, o trabalho central deles é a capacidade de articular conhecimento, sensibilidade social e ação concreta. Esses núcleos existem para garantir que os princípios dos direitos humanos e da equidade do gênero, no caso específico do NERG, não permaneçam apenas no plano teórico, mas se convertam em práticas, capazes de transformar o cotidiano da comunidade acadêmica. Em primeiro lugar, nós procuramos atuar na formação, oferecendo espaços para a reflexão crítica, por meio de rodas de conversa, cursos, campanhas como as dos 21 dias,
sobre a qual vamos falar daqui a pouco, ações de sensibilização que ajudam estudantes, docentes e técnicos e técnicas a reconhecerem as múltiplas formas de violência, a discriminação que atravessa também a vida universitária. Essa dimensão formativa ela é fundamental, porque a gente só pode enfrentar aquilo que a gente compreende, né? Aquilo que nós entendemos como sendo violência. Em segundo lugar, esses núcleos cumprem uma função de mediação e acolhimento. Muitas vezes, estudantes e até mesmo nós, docentes, técnicos e técnicas administrativas, se deparam com situações complexas e não sabemos por onde começar. O NERG, o SED como um todo, podem ser pontos de referência, orientando, encaminhando, fortalecendo a rede de proteção dentro e fora da universidade. E nesse sentido, é preciso também destacar a programação do programa SED Acolhe, que faz parte também do SED. O SED Acolhe, ele está sob a coordenação da psicóloga Ana Paula Cantagalli, aqui no nosso campus, e tem o foco no enfrentamento aos desafios causados pelo sofrimento emocional, visando ao desenvolvimento educacional. É um trabalho muito importante e que os alunos, os estudantes precisam saber que ele é realizado. Por fim, considero essencial o papel da incidência institucional. As ações que nós realizamos de campanhas, de projetos, ajudam a criar uma cultura de respeito, ampliam a conscientização, favorecem mudanças. As transformações reais acontecem, portanto, quando a comunidade se reconhece parte desse processo e percebe que cada gesto contribui para um mundo mais humano, mais justo. São nas mínimas coisas, os mínimos detalhes importam. Por isso, nosso trabalho é sempre coletivo, é dialogado e profundamente comprometido com a construção de uma universidade mais segura, democrática e inclusiva. Um espaço onde todas e todos possam se sentir pertencentes e protegidos, onde os direitos humanos, de fato, são levados em consideração, são levados a sério. Ótimo, professora. Isso nos ajuda a entender como as ações institucionais ganham força quando se articulam. E pensando nessa articulação, a sua área de atuação também traz uma dimensão muito importante, a linguagem. Como professora de língua portuguesa, de que forma você percebe a relação entre linguagem, comunicação institucional e o enfrentamento das violências contra as mulheres? Em que medida a escolha das palavras importa? Bom, Ana, como professora de língua portuguesa, eu compreendo que a linguagem ocupa um lugar estratégico no enfrentamento às violências, não só contra as mulheres, mas as violências de um modo geral. A forma como nós nomeamos, como descrevemos, como comunicamos determinadas situações, ela não é neutra, nunca é neutra. Ela pode tanto reforçar desigualdades, quanto também pode contribuir para desnaturalizá-las. Não há neutralidade. No âmbito, então, da comunicação institucional, essa relação se torna ainda mais evidente. As palavras que escolhemos, seja em comunicados, em campanhas, em orientações, materiais informativos, até mesmo dentro da sala de aula, moldam as percepções, influenciam comportamentos e, sobretudo, definem quais violências são reconhecidas e legitimadas como problemas públicos. Se a linguagem ignora, suaviza, distorce, o problema permanece invisível. Se ela esclarece, responsabiliza e orienta, abre-se então um espaço para ação, para proteção, para reflexão. Além disso, é preciso lembrar que a violência ela se manifesta no plano discursivo. Expressões discriminatórias, piadas depreciativas, termos que culpabilizam a vítima ou que minimizam a gravidade de determinadas situações produzem um ambiente hostil, que impacta diretamente a permanência e o bem-estar das mulheres dentro da universidade. Exemplos disso incluem comentários que insinuam que determinadas roupas provocam, perguntas que colocam a responsabilidade da violência sobre a mulher, brincadeiras que desqualificam a capacidade intelectual feminina ou frases aparentemente banais que reforçam estereótipos, como, por exemplo, afirmar que determinadas áreas não são para mulheres ou que elas estariam sendo exageradas ao relatar uma situação de assédio. Esses discursos, mesmo quando proferidos de forma aparentemente informal,
descuidada contribuem para naturalizar desigualdades e silenciar as mulheres e as suas experiências. Por isso, a escolha das palavras importa e muito. Ao cuidarmos da linguagem, estamos cuidando das pessoas, porque nós somos linguagem. E no contexto de uma situação pública de ensino, essa é uma responsabilidade coletiva que precisa orientar as políticas, as práticas e os discursos. Perfeito! Suas reflexões mostram como a comunicação tem um papel fundamental na prevenção das violências. E, para encerrarmos, gostaríamos de olhar para o impacto futuro das ações que vocês têm ajudado a construir. O que vocês esperam que iniciativas como os 21 dias de ativismo deixem como marca na universidade? O que gostaria que permanecesse na memória e nas práticas da comunidade acadêmica? Bom, Lana e Ana, nós entendemos que qualquer ação que venha a ser realizada, ela tem muito mais peso e muito mais resultados quando feita coletivamente. Então, o que nós esperamos, uma das coisas que nós esperamos é que essas ações dos 21 dias possam mostrar para toda a universidade e a comunidade que o trabalho coletivo, ele tem mais força. Por isso, por conta disso, nós buscamos trazer parceiros para essas ações dos 21 dias. Buscamos o SED, que está encabeçando as ações dentro da universidade, procurou fazer parcerias com os diversos cursos que nós temos no campus, procurou parcerias com outras instituições de ensino, com sindicatos, com coletivos da sociedade de Apucarana e região. Então, acho que um dos pontos que nós esperamos deixar como marca desta campanha é o trabalho coletivo, a importância do trabalho coletivo. Professora, muito obrigada pela conversa e por dividir com a gente um pouco desse trabalho tão importante que vocês realizam aqui na faculdade. Foi muito inspirador ouvir as suas visões e perceber como as suas ações realmente fazem a diferença no nosso dia a dia. Complementando, professora Cláudia, essa construção coletiva que nós estamos fazendo em torno dos 21 dias pelo enfrentamento à violência contra mulheres, eu penso que uma questão bastante importante é considerar que essas ações entre os vários parceiros governamentais e não governamentais pode nos levar à construção de políticas públicas mais sólidas, mais consistentes, que é algo que nós precisamos. A Constituição de 1988 nos aponta caminhos, mas o processo mesmo de fazer valer a legislação que vem posteriormente, no caso de política para mulheres, é uma política nova, precisa dessa articulação para fortalecer as políticas públicas no município, no estado e em todo o país. Professoras, muito obrigada pela conversa e por dividir com a gente um pouco desse trabalho tão importante que vocês realizam aqui na faculdade. Foi muito inspirador ouvir suas visões e perceber como essas ações realmente fazem a diferença no dia a dia. Com isso, vamos chegando ao fim do nosso episódio. Agradecemos imensamente as professoras Maria Inês Barbosa Marques e Cláudia Lopes Pontara por estarem aqui conosco, por compartilharem suas experiências e por nos ajudar a enxergar que a luta contra as violências começa em gestos simples, em atitudes diárias e no compromisso com o respeito. Agradecemos também você que nos acompanhou até aqui. Esperamos que essa conversa tenha provocado reflexões, despertado curiosidade e fortalecido a vontade de construir uma universidade cada vez mais segura, acolhedora e igualitária. Este podcast faz parte das ações do Centro de Educação em Direitos Humanos e do NERG, Núcleo de Educação em Relações de Gênero, em parceria com o curso de Secretariado Executivo dentro da programação dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá e que sigamos juntas e juntos ampliando vozes, construindo apoio e enfrentando qualquer forma de violência.